Obrigada. Deixa eu até pôr aqui no meu, aumentar a tela, a maior. Então, como que é esse retorno aí, né, a vida, pode passar, Wagner, da vida corporal à vida espiritual. Então, pensando, retrocedendo aqui um pouquinho, voltando um pouquinho algumas aulas, né, analisando do ponto de vista filosófico do espiritismo, a morte não significa a interrupção da vida. A morte resulta da extinção das forças vitais do ser orgânico. No momento da morte física, a alma volta a ser espírito e conserva sua individualidade e não a perde jamais. Então é sobre isso que a gente vai focar um pouco mais hoje, sobre essa questão da individualidade da alma após o momento do desencarne e como que isso acontece. Então, se a gente for pensar na morte física, né, o resultado aí que a gente vê que é essa extinção dessas forças vitais, né, do corpo. E que a gente sabe que, segundo, entre aspas, a legislação e a ciência, a morte se dá quando existe a morte cerebral. Então, enquanto o cérebro, entre aspas, não desliga, aquele ser, aquela pessoa, ela é considerada ainda viva. E o que isso a gente pode fazer de associação, principalmente com o espiritismo. Se a gente for pensar que é no cérebro, nas nossas faculdades mentais, pelas quais o espírito, ele consegue se manifestar, né, então ele precisa desse aparato, dessa ferramenta para manifestação, a morte seria essa última fase do desligamento. Então, da última fase do desligamento do espírito, aí desse corpo físico, e a gente vai ver um pouquinho mais isso. Então, na pergunta 149, Kardec pergunta, em que se torna alma no instante da morte? Então, o que acontece com a alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, quer dizer, ela retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, ele sempre fez essa distinção. Alma é o espírito encarnado, então somos nós encarnados. E espírito é o espírito. Por que ele sempre fez essa distinção? Porque nós somos espíritos, nós somos, mas como nós não estamos vivendo no mundo espiritual, ele quis fazer essa distinção para ficar mais fácil até da gente como termos de referência, para saber a qual se refere, tá bom? A nossa realidade é espiritual. Somos espíritos encarnados que nos apropriamos deste corpo físico que nos serve de instrumento para nossa manifestação nesse planeta. Somos espíritos que momentaneamente ocupamos um corpo. Quando a pessoa desencarna, é apenas um momento biológico. O espírito se afasta naturalmente do corpo pelo esgotamento das energias vitais daquele organismo e vai continuar sua vida no mundo espiritual, utilizando somente o corpo perispiritual. Quando cessa a vida orgânica, o que ocorre? A alma, desvinculada do corpo material, volta a ser espírito, livre no plano espiritual. Então, aqui era só para enfatizar, encarnado, alma, desencarnou, espírito. Volta para a erraticidade, quer dizer que é o período entre uma encarnação e outra, que nós vimos nas últimas aulas. Em muitas situações já começa a se preparar para a próxima encarnação. Mas só para a gente voltar um pouquinho, tá? Relembrar. Próxima pergunta do Kardec. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então, o que seria de nós, espíritos, se a gente não conservasse a nossa individualidade? Então, ele procura os espíritos, no livro dos espíritos, eles ressaltam muito isso, que nós, enquanto espíritos, temos a nossa individualidade, que ela será conservada por todas as nossas encarnações. Assim como cada um de nós, enquanto habitantes desse corpo e desse mundo, nós temos a nossa individualidade. Então, a gente não perde isso quando desencarna. Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Então, estando como espírito, como que ele vai se perceber diferente dos outros e constatar a sua individualidade? Então, aí, os espíritos respondem.
ela tem ainda, a alma, né, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta, o que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Lembra que a gente conversou com vocês que o perispírito, ele acompanha, né, ele envolve o espírito também quando ele está na erraticidade, enquanto ele é espírito no mundo espiritual, e que esse perispírito, ele só se modifica quando aquele espírito evoluiu a tal ponto que ele não precisa mais orbitar neste planeta. E que aí ele ganhará, ele formará um novo perispírito. Por quê? Porque o perispírito, apesar de também ser feito do fluido universal, a composição deles, de mais denso ou mais etéreo, varia de acordo com o planeta menos ou mais evoluído. Tudo bem? A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, a gente vai levar realmente somente o que a gente viveu, as lembranças do que a gente viveu, boas ou ruins. Aí para a gente pensar um pouquinho, né, que a gente fala que Deus é justo, que as leis divinas são todas realmente perfeitas, então a gente para um pouquinho para pensar. Se por acaso o homem perdesse a individualidade após o desencarne, de que valeria a busca pelo conhecimento? Então, de que valeria forçar para aprender, se depois que ele desencarnar, ele vai perder toda essa individualidade, todas essas conquistas interiores que ele teve? Ele procurar melhorar e praticar o bem. No que resultaria o esforço de cada um? Quem se esforçou ou não teria imediatamente o mesmo destino? É justo? Então, quando a gente fala da lei da justiça, e que ela é perfeita, ela também é nesse sentido. Quer dizer, não seria justo se quem aqui se esforçou em ser melhor tivesse o mesmo destino ou as mesmas lembranças, ou que tudo fosse apagado e você começasse do zero novamente. Então, o Espiritismo, ele traz essa questão como uma questão também importante, né? Que os destinos são diferentes de acordo com o merecimento de cada um, tá? Pode passar. Então, relembrando, a individualidade, consciência, é um atributo através do perispírito. E o perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes e nem após a morte, podendo conservar temporariamente a aparência física que tinha em sua última encarnação. E que é o que a maioria dos espíritos decidem quando desencarnam, manter a sua última aparência física. Logicamente que saudável, né? Então, com um aspecto jovial, não exatamente adolescentes, mas quando a gente recebe os relatos, ou mesmo nas mesas mediúnicas, os espíritos que puderam ter esse desencarne de forma mais tranquila, que já estão no plano espiritual, que já estão trabalhando, eles aparecem para os seus familiares ou para os outros médiuns na mesma forma, mas com uma aparência saudável, né, com uma aparência melhor. Então, se ele morreu, vamos supor, de um câncer, a pessoa emagreceu, perdeu muito peso, né, desencarnou com aquela situação, ele, quando ele acordar, ele puder se refazer no plano espiritual, ele vai provavelmente utilizar o seu corpo, mas na versão saudável, tá? Quer falar alguma coisa, Wagner? Não? Não tá. Após o desencarne, conserva o seu patrimônio de experiências existenciais. Então, isso é que é o nosso verdadeiro patrimônio. As aquisições morais e todas as suas experiências de vida, cuja memória é a propriedade exclusiva do espírito e nada leva com relação às conquistas materiais. Muita gente acredita que a memória, a consciência, ela faz parte do perispírito, mas não, ela faz parte do espírito, porque se a gente pensa que quando a gente evolui, a gente troca nosso perispírito, se isso fosse verdade, a gente apagaria, faria tipo um download, né, de tudo que a gente viveu, e não é assim, aí teria que começar do zero aquele espírito.
Então, a nossa consciência, ela fica preservada no nosso espírito. Depois do desencarne, em sua maioria, o espírito tem conhecimento com exatidão que o reino do bem ou domínio do mal residem dentro de cada um. A consciência desse fato proporcionaria ao ser desencarnado o comprometimento em semear o bem e a luz mais intensamente em sua jornada terrena. Então, quanto maior é a sua consciência, mais vontade ele tem de semear o bem e de viver a sua jornada aqui na Terra de uma forma que ele aproveite cada dia, cada minuto para o seu próprio desenvolvimento. E o que levamos? Então, a consciência, o senso de individualidade, o que realizamos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, nossos aprendizados, as nossas mazelas. Ele alerta que o desencarne não nos transforma em outro ser. Então, a gente não vai acordar do outro lado um espírito puro, maravilhoso, ou que nem aqui, um sábio. Não. Quando a gente desencarnar, seremos nós mesmos do lado de lá. E aí ele continua, a transformação moral vem de dentro para fora, e o saber é uma busca individual. Então a gente tem esse pensamento romântico, idealista, que quando eu for para o plano espiritual, né? Não, você vai ser o que você é. Você vai ser o que você é, você só não vai estar grudado aí nesse corpo físico. Portanto, do ponto de vista material, não se leva nada. Do ponto de vista moral, se leva tudo. Os amigos, os inimigos, as experiências bem ou mal vividas e o conhecimento. Então, a gente leva tudo do ponto de vista moral e do conhecimento também, tá? Pode passar. E aí, tem uma fotinho, né? Essa é a nossa mala, a nossa bagagem. E aí tem essa fotinho que eu gosto muito dela, que ela tá falando assim, ó, só tô levando o essencial. Olha a quantidade de mala. Aí a gente fica pensando, será que eu tô levando só o essencial? O que será que eu tô levando nessa bagagem da minha vida aqui? Será que todas essas malas eu preciso carregar dentro de mim? Ou será que realmente eu só tô levando o essencial? Então, é para a gente dar uma pensada nisso, o que a gente está carregando. E aí eu vou ler um texto para vocês que fala sobre isso, sobre levar o essencial, tá? A bagagem da vida. Esse texto não tem nada a ver, não foi escrito pela doutrina espírita, nada disso, é um texto, tá? Complementar. A bagagem da vida. O peso de nossa bagagem depende da nossa maneira de avaliar a importância de cada coisa que guardamos nela. Reflitam. Quando sua vida começa, você tem apenas uma mala pequenina de mão. E à medida que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando, porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho por pensar que são importantes. A um determinado ponto do caminho, começa a ficar insuportável carregar tantas coisas. Pesa demais. Então você pode escolher ficar sentado à beira do caminho, esperando que alguém o ajude, o que é difícil, pois todos que passarem por ali já terão a sua própria bagagem. Você pode ficar a vida inteira esperando. Ou você pode aliviar o peso, esvaziando a mala. Mas o que tirar dessas malas? Você começa tirando tudo para fora. Veja o que tem dentro. Amor, amizade. Nossa, tem bastante. Curioso, não pesa nada. Tem algo pesado. E você faz força para tirar. Era a raiva, como ela pesa. Aí você começa a tirar, e aparece a incompreensão, o medo, o pessimismo. E nesse momento, o desânimo quase te puxa para dentro da mala. Mas você puxa-o para fora com toda a força, e no fundo da mala aparece um sorriso, que estava sufocado no fundo da sua bagagem. Pula para outro sorriso e mais outro, e aí sai a felicidade.
Aí você coloca as mãos dentro da mala de novo e tira para fora um monte de tristeza. Agora você vai ter que procurar a paciência dentro da mala, pois vai precisar bastante. Procure então o resto: a força, a esperança, a coragem, entusiasmo, equilíbrio, responsabilidade, tolerância e o bom e o velho humor. Tire a preocupação também, deixe de lado. Depois você pensa o que fará com ela. Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo, mas pense bem o que vai colocar dentro da mala de novo. Agora é com você. E não se esqueça de fazer essa arrumação mais vezes, pois o caminho é muito, muito longo e sua bagagem poderá pesar novamente. Então, é um convite para cada um aí arrumar as suas malas, igual aquela senhorinha, e que a gente possa fazer uma viagem com uma mala pequena, assim, realmente só com o essencial. Que a gente vai guardando na nossa vida coisas e coisas e coisas, e sentimentos e sensações, e que não esquece que fulano fez tal coisa em 1900 e trololó, e você continua carregando aquilo dentro de si. Então a gente tem que muitas vezes fazer isso, tirar tudo para fora, reorganizar e ver o que a gente vai levar para a nossa vida, com a nossa vida, durante a nossa vida. Ainda esse texto era para a gente pensar um pouquinho nesse momento de transição. Alguém quer falar alguma coisa sobre o texto? Não? Então vamos seguir. Então, dando continuidade agora. Agora sim a gente vai falar da parte mais prática, da separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente, mais durante a vida que no momento da morte. Obrigada. Também acho que é uma excelente reflexão. Porque no momento da morte, neste a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Então imagina aquela pessoa que já está sofrendo há anos, por exemplo, com um caso de câncer, já está lá pele e osso, já não levanta mais daquela cama. Então, quando ela faz esse desligamento, para ela é um prazer, porque ela está se livrando de toda aquela dor que pertencia ao corpo físico. E aí ela vai entender que acabou aquela prova ou aquela expiação pela qual ela estava passando. Não que ela, com isso, não terá outras conquistas e outros desafios, terá. Mas ela sabe que aquele momento já encerrou, tá? Pode passar. A confiança e a fé na vida futura não são suficientes para excluir a apreensão da passagem da vida física para a vida espiritual. Muitos não temem a morte, entretanto permanecem inseguros quanto à transição de uma vida para outra. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, e de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. Quando o bebê nasce, né, que é o momento exato da encarnação, vamos assim dizer, a gente sabe que já tem aquele espírito grudado por um fio, que é esse fio fluídico, que você está vendo aqui, o fluido perispiritual, aquele fio, que já está ligado a esse feto. E quando ele nasce, o que os livros trazem é que que eles chamam de átomo do perispírito, ele tem que se entrelaçar, ele tem que se ligar a uma molécula do corpo físico. É como se cada pecinha se encaixasse muito rapidamente. Na hora da morte, tem que ter essa ruptura fluídica também. E aí fala que ela não é completa quando todas essas pecinhas não se desligarem uma da outra. Então, quando todas as moléculas do corpo não estiverem desligadas de todos esses átomos ou de todo o fluido que a gente fala vital ou fluido perispiritual, que ele seja desligado aí desse corpo físico, tá? Aí nessas fotos, é até um filme, não lembro qual que é,
mas é um filme que você assiste, que fala sobre esse momento, né? Então a gente percebe, ali estão as equipes espirituais, a gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco, mas eles estão aplicando como se fossem passes que vão trabalhar com essa magnetização, e essas luzinhas brancas que vocês estão vendo aí, é só uma imagem ilustrativa, tá? Mas que vocês estão vendo aí, é como se eles estivessem desligando cada parte. E aí, vocês podem ver na imagem de baixo, observar que embaixo está o corpo físico e acima o corpo fluídico, ou perispiritual, né? Que a gente vê circulando o espírito. Mas vocês estão vendo que tem um raiozinho da cabeça do homem com a cabeça do espírito? Essa é a última parte normalmente a ser desligada. É a última parte. Então, eles vão desligando como se fosse de baixo para cima, das extremidades para o corpo, né? Então eles vão desligando de fora para dentro e de baixo para cima, pensando no nosso corpo. E a última fase de desligamento é essa conexão onde é feita a última ligação perispiritual. E aí agora, se a gente começa a pensar que a morte física para a ciência se dá quando existe a morte cerebral, com essa imagem a gente entende o que é isso. A morte cerebral é quando esse último fluidinho aí, ó, ele foi desligado. Aí é nesse momento que realmente houve a morte física, tá? Eu já expliquei bastante, não precisa ler. Aí aqui, olha, se a união desse corpo já se apresentar enfraquecida, a separação será fácil, se dará sem abalo ou choque. Se após a completa extinção da vida orgânica ainda existirem muitos pontos de contato entre o corpo físico e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que as ligações sejam completamente rompidas. Então, quando a gente fala que o espírito tem as sensações ainda da morte, ou se é do fogo, ou o que está causando tudo aquilo, é porque esse perispírito não se desligou ainda totalmente desse corpo físico. Então é como se ele ainda estivesse sentindo aí essas sensações, tá? A separação da alma e do corpo não é dolorosa, ou seja, ela não causa dor. Então não dói separar. Dói é o que você está vivendo no seu corpo físico enquanto você está naquele momento da morte que está te causando uma dor, por exemplo. Mas essa separação, ela não dói. Há maior sofrimento para o corpo durante a vida do que no momento da morte. Então a gente sente mais dor enquanto a gente está vivo do que nesse momento. É a alma quem sofre e não o corpo físico. Este serve como um instrumento da dor. Então quando fala alma, é a alma quem sofre, é no sentido não de sentir dor física, mas de carregar todas aquelas dores morais e emocionais que são as nossas bagagens, tá? Então, é esse tipo de dor que o espírito, a alma, sente no momento do desencarne. A doutrina espírita esclarece que a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão da afinidade entre o corpo físico e o perispírito, e conclui que o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Está no livro do Céu e Inferno. Então vamos pensar, é o estado moral daquele espírito que está desencarnando que vai definir o seu maior ou menor facilidade de desligamento. É por isso que é muito importante, né, a gente estar estudando, estar aqui vendo sobre esse assunto, para quando a gente, né, ter o nosso momento de desencarne, ter essa consciência mais esclarecida e ter essa transição de uma forma mais suave, né? Aceitando, né? Porque senão, se a gente não sabe nada, realmente a gente fica perdido e apegado ao corpo físico, né? Pelo menos acho que alguma coisinha aí que a gente pega, né, na aula, a gente consegue levar lá para outro canto. Tomara que não dê branco, né? Que nem uma prova que a gente vai fazer, né? Que não dê branco, isso mesmo, que não dê branco igual no vestibular, né? Eu acho que vai dar, viu, Wagner? Mas logo, logo depois a gente acorda. Bom, continuando sobre esse desligamento do corpo físico, é um pedacinho a mais que a gente foi colocando para vocês entenderem. Então, assim como reencarnar-se tem o auxílio de equipes espirituais destinadas a trabalhar nesse processo,
O desencarne também é auxiliado por equipes espirituais para ajudar nessa travessia do mundo físico para o mundo espiritual. Em ambos os casos, tais auxílios é quando se tem merecimento para recebê-los. O processo de ligamento do cordão fluídico é muito difícil para os que estão ligados à vibração do planeta, embora poucos espíritos encarnados podem realizar o autodesligamento do cordão fluídico. Vamos pensar que o cordão fluídico é aquilo da testa para testa que vocês viram na imagem? Aquilo é o cordão fluídico. Então, é muito difícil já para as equipes concluírem esse desligamento em alguns espíritos, e ele diz no livro dos espíritos, somente alguns espíritos podem realizar o autodesligamento. Então, vamos pensar que a maioria das vezes, eu não sei qual é essa exceção de quem consegue ou não, mas que a maioria das vezes são equipes espirituais que já estão lá postos para auxiliar nesse momento desse desligamento. E aí ele continua que as equipes especialistas para este processo de desligamento realizam o rompimento do cordão fluídico de acordo com o merecimento dos espíritos que está desencarnando. A quantidade de integrantes das equipes varia de acordo com o tipo de desencarne que vai auxiliar e de acordo com o merecimento do desencarnante. Então, essas equipes, elas já sabem mais ou menos e sabem quantos serão necessários, quantos espíritos serão necessários para auxiliar naquele desligamento ou não. E aí a gente vai entender também o porquê. Porque às vezes não é só desligar a pessoa, é também acudir à família e formar meio que uma proteção dos familiares à volta para que esse desligamento possa ser realizado. Então vamos pensar que enquanto alguns espíritos dessa equipe estão acolhendo e acudindo, entre aspas, a família, os envolvidos, né? Outros estão realizando propriamente o desligamento, tá? Então, tudo isso faz parte das equipes. Deixa eu passar. Eu não sei se você vai falar da questão dos familiares que podem atrapalhar, você vai falar, né? Vou, acho que já está logo aí. Então, aí o trabalho do desligamento. Então, quando o espírito está desencarnando, e ele é merecedor do auxílio que as equipes do desligamento fornecem, ele é ajudado da seguinte forma. Caso de morte natural, que é a cessação das forças vitais por velhice ou doença. Então, morreu de morte natural, já era aquela morte, entre aspas, programada, que realmente iria acontecer, né? É aquele espírito que está meio que já aguardando que isso iria acontecer. A preparação. Então, são visitas diárias, são realizadas dando auxílio magnético e preparando os familiares e o espírito desencarnante. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os familiares e os amigos criam uma aura que fica impedindo e criando a dificuldade para o desligamento do cordão fluídico, que são os choros, são chamados pelo desencarnante, angústias, gritos, medo, egoísmo. E isso deixa mais complicado o trabalho da equipe espiritual. E para criarem barreiras de proteção contra tais vibrações dos familiares, a equipe espiritual cria uma melhora fictícia para neutralizar essas vibrações que prendem o espírito desencarnante no corpo. Esta melhora também serve para que esse espírito possa concluir as suas últimas tarefas e para a despedida com seus entes queridos. Sabe aquela melhora súbita? Todo mundo diz, nossa, mas fulano melhorou. E aí no dia seguinte, ele partiu. Ou 2 dias depois, ele desencarnou. Então, isso é feito propositadamente, organizado propositadamente, para quê? Para que esses familiares, para que essas pessoas queridas, né, dessa quem vai desencarnar, que elas possam dar aquele ufa, aquele alívio, ai, fulano melhorou. E aí, essa vibração se modifica, e aí eles conseguem realizar esse desligamento. Sobre as visitas de familiares, sobre as visitas da equipe ao longo da semana, eu não sei se vocês já presenciaram, mas eu já presenciei que, por exemplo, quando minha avó desencarnou, naquela semana ela já estava vendo o meu avô. Ela falou assim, o Tota veio aqui me visitar hoje. Aí as pessoas acham que é confusão, que a pessoa tá confusa, né, porque tá doente, tá quase partindo, acho que tá tendo alucinação.
Mas a gente tem que ter uma escuta muito afetiva nesse momento. A gente que... Então, se um familiar fala assim, eu vi a mamãe, eu vi o papai, eu vi a vovó, é saber que esses espíritos já estão se aproximando para poder fazer a passagem de uma forma muito mais amorosa e acolhedora, tá? Essa questão também da melhora súbita, que a gente vê em muitos casos. Eu também vivi isso. Eu vivi isso com a minha mãe. Minha mãe, ela estava para ter alta já da UTI para ir para o quarto, né? Já estava programada, era uma sexta-feira, quando a gente foi lá visitar na hora do almoço, olha, se ela continuar assim, ela já vai para o quarto amanhã. Aí eu voltei até para casa, já fiz a minha malinha, falei, bom, amanhã eu vou ter que ir para o hospital já para passar no quarto, porque na UTI você não pode ficar de acompanhando. Eu já fiz a minha malinha, fiz a malinha dela, estava esperando o dia seguinte o hospital ligar que ela já ia ter alta para o quarto. E aí o hospital ligou que ela havia desencarnado. Então, assim, a gente percebe que é justamente para que esse espírito ele possa fazer essa passagem de forma mais tranquila e natural, tá? Era isso, Wagner? Você quer completar? Era isso que você estava perguntando? Eu falar sobre essa questão que também é muito comum desse choro, dessa falta de conformismo, né? O egoísmo em querer prender esse ente querido aqui, né? Que às vezes realmente atrapalha a própria espiritualidade a fazer esses laços e acaba, como você está dizendo aí a aula inteira, sobre quem sente a dor, né? É o corpo físico, não é o espírito em si. E aí, se a pessoa está ainda presa, meio presa no espírito, no corpo, e aquela coisa ali, né? Muitas vezes é por razão do próprio familiar atrapalhando esse desligamento e fazendo prolongar a dor desnecessária do ente querido. Às vezes simplesmente ele ter que aceitar de que, né, Deus existe, tudo é conforme o que ele mandar, e a gente não pode contrariar, né? A gente está sendo egoísta quando a gente vê uma certa situação. Quando a gente diz, né? Seja o que Deus quiser, é uma das melhores frases, né? Para poder falar num momento desse. Não assim, não quero que você vá embora, fique aqui, como Deus é injusto. Aí isso aí só prejudica a situação para familiar, né? Aí acaba sofrendo mais, né? O Alex quer falar aí. Pode falar, Alex. Não, é para dar um exemplo também de casa, que essa é a famosa melhora da morte, né? E ocorreu isso com meu pai também. Meu pai teve um infarto, aí ele foi para o hospital, passou um tempo e tal, foi socorrido, e aí ele voltou para casa. Começou a tomar os remédios, né? E tava bem, já estava, assim, vamos dizer, pronto para fazer cirurgia para colocar aquele, acho que é externo, não sei exatamente. Sim, isso para colocar, né? Já tinha a consulta marcada, tinha melhorado, assim. Tanto é que no dia que ele faleceu, no dia anterior eu até pensei, eu vou ligar para ele para ver como é que ele tá, mas eu falei, mas ele tá bem, então vou deixar ele descansar tranquilo, né? E aí, no dia seguinte ele faleceu, e de mais um infarto, esse foi fulminante. E assim, eu acredito muito que tem isso mesmo, mas é muito difícil de você pensar assim, né? Eu vou deixar a pessoa descansar, porque ele estava assim bem, né? Meu pai faleceu com menos de 60 anos, assim, então Sim. É uma coisa de você ficar pensando, né? Porque a pessoa doente, você não, de fato, você não quer se separar dela, né? Normalmente. E você sentir que a pessoa está indo é uma coisa, agora você ter esperança de que ela viva é outra totalmente diferente, né? Eu acho que é exatamente essa questão. Se você ele tem a melhora da morte, assim, você meio que acaba desligando. Então você dá aquela liberdade para os espíritos virem e acabar liberando aquela pessoa, aquele ente, né? E a gente vê o oposto de pessoas que são extremamente apegadas à matéria. E eu vou narrar um outro caso que eu também vivi, da minha sogra. Ela era extremamente apegada, não tanto assim a coisas materiais, no sentido de bens, essas coisas, mas assim, de que tipo, quem vai cuidar dos meus filhos, quem não sei o quê, sabe, aquela pessoa extremamente preocupada, né, extremamente zelosa, e que achava que ninguém meio que ia sobreviver, né, nessa situação.
E ela teve uma complicação lá, ela teve uma gastrite que começou a causar uma hemorragia no estômago muito forte, uma hemorragia meio interna, e ela, enfim, teve que ser entubada, ela já era diabética, enfim, as coisas foram piorando. E ela ficou 6 meses internada na UTI. Até que chegou um ponto que ela já foi perdendo a consciência, né? E eu fazendo aquele mapeamento do cérebro, falando, não, ainda tem alguns pontinhos, né, algumas luzinhas ainda acesa, mas aí falou que a gente pode fazer, quando tiver que trocar, ela estava já fazendo hemodiálise, né, e quando tiver que trocar para hemodiálise, se a família assim decidir, a gente pode não fazer mais isso e deixar seguir dessa forma, né, então assim, eles não podem fazer a eutanásia. Então, eles tinham que manter o aparelho respiratório, cardíaco, tudo bonitinho, mas eles podem deixar de fazer algumas interferências. Legalmente, isso é possível. E aí, a família aceitou, porque só tinha um fiozinho de luz na cabeça dela. E aí, o médico falou, em 24 horas, ela não vai aguentar, porque os rins vão colapsar, parar de funcionar, porque eles só estão funcionando pela máquina, e 24 horas, ela, né, desencarna, ela parte. E aí ela era tão apegada, e a família também, os filhos que não deixavam ela partir, que ela durou 6 dias. Os médicos não acreditavam que ela demorou 6 dias sem essa interferência desse outro aparelho, e ela inchou de um jeito que parecia que ela ia explodir. Então aí você vê o grau de dificuldade de uma pessoa que é extremamente apegada, né? E os filhos também extremamente apegados nesse sentido de não querer deixar ela partir, de preferir deixá-la, tipo, sofrendo, deixá-la em coma, inconsciente, por mais tempo. Então, é difícil, eu não vou falar que é fácil, né, Alex, que é isso, é exatamente o que você falou. A gente sabe que às vezes é o melhor para a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente quer a pessoa para a gente quer a pessoa no sentido de continuar nos fazendo companhia, e que isso é muito difícil. Pode falar, Alex. Então, tem uma outra, eu estava lendo, na verdade, escutando um livro sobre, eu não me lembro exatamente em que pedaço, nem lembro exatamente qual era o livro, mas era uma história de um senhor que já tinha desencarnado, só que o filho dele, entre aspas, tinha matado ele. Na cabeça dele, ele tinha matado ele, porque ele tinha dado uma injeção lá e ele achou que o filho tinha matado. Só que, na verdade, ele estava tentando auxiliá-lo para ele não morrer. Ele estava dando um remédio e ele achou que estava matando. Então, do outro lado, quando ele estava lá se desintoxicando, ele ficou com essa consciência achando que o filho tinha matado ele. Então, ele estava com uma raiva muito grande. Tanto é que quando faziam passes nele, ele soltava muita aquela penumbra, né, aquela gosma preta, porque ele estava com muita raiva, então ele não conseguia se melhorar, no caso, porque ele estava com essa dificuldade. E a filha dele veio conversar com ele, porque também já estava desencarnada, tentando convencer ele sobre esse fato, que ele não tinha matado ele, mas ele não queria escutar de forma alguma. Nesse caso da sua sogra, será que ela pode ter ficado com algum sentimento desse tipo também, do pessoal não ter feito o que ela queria, ou que continuasse com o processo para ela não morrer, sabe? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que era muito apego dos filhos, do marido, de não deixá-la partir. Eu sentia que era essa a energia, eles não queriam que ela partisse, né, e o que foi feito, na verdade, era só não fazer uma nova incisão, porque o que acontece, tem um prazo para você ficar lá com acesso aberto, né, e era um acesso grande, porque era com aqueles negoção grande para fazer a hemodiálise. E aí o que eles falaram, olha, vocês podem escolher e não fazer um novo acesso, quer dizer, vocês não ferirem mais a sua mãe, não furarem mais a sua mãe, não cutucarem mais a sua mãe, né? Então foi nesse sentido que eles decidiram então deixar a natureza, enfim, né, Deus decidiu o que seria melhor, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que ela não teve essa sensação, eu acho que ela sabe que eles fizeram o melhor, assim, né, a melhor decisão eles podiam tomar, tá? Encaminhamento.
Quando o desligamento está concluído, o espírito é levado para o local onde será amparado, podendo ser um posto de socorro ou um hospital de acolhimento dos desencarnados e uma colônia espiritual que corresponde à área geográfica que morava na Terra. Então, sempre do imediato, você vai para colônias ou regiões que estão próximas de onde você desencarnou. Você não vai para um hospital lá na Austrália, tá? Então, normalmente, você fica acima do plano, do plano terrestre onde você se encontrava. Se um espírito não for merecedor de tal auxílio, quando desencarna, não pode ir para os planos astrais que falamos acima, como um espírito merecedor, pois não está preparado. Ele fica livre pelo mundo ou vai para o umbral, que é um local infeliz, que os que desencarnaram com padrão vibracional baixo acabam sendo atraídos para tal lugar, sendo um local de sofrimento. E isso a gente também já viu bastante, tá? Pode passar, Wagner. Aí sobre a perturbação espiritual, né? Então, conforme esclarece a doutrina espírita, na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de muita importância, que é o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento, que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutralizam, pelo menos em parte, as suas sensações. Então, é como se desse aquele torpor, aquele ligeiro, entre aspas, desmaio, que a alma não sabe muito bem o que está acontecendo nesse momento de desligamento, para que ela justamente seja inibida de ter essas sensações. Então a alma fica confusa e quase nunca tem consciência do seu último suspiro. Então são poucas as que sabem, não, aconteceu isso, e aí eu morri. Quando a gente recebe esses espíritos que estão perdidos, né? Muitos deles, eles não sabem o que aconteceu. Não, eu estava dirigindo um carro. Ah, mas você estava dirigindo um carro e aconteceu o quê? Não sei. Aí depois eu acordei, eu estava num outro lugar e eu já não sabia mais o que tinha acontecido. Quer dizer, no momento do acidente, é quando que deu aquele choque da morte, que teve esse entorpecimento e o espírito não tem essa sensação. Tá? Então, isso acontece muito. Já pegamos uma vez na mesa mediúnica, uma senhorinha que ela falou que estava sentada numa cadeira assistindo televisão. Ah, eu estava sentadinha lá assistindo televisão, eu não sei por que eu estou aqui, por que eu vim parar aqui? Quer dizer, ela morreu sentadinha lá na cadeira. Então, ela não lembra do que aconteceu. Então, são muitas e muitas histórias que a gente presencia nas mesas mediúnicas de socorro e auxílio para esses irmãos, que eles ficaram perdidos, por quê? Porque é como se tivesse apagado a memória naquele momento, propositadamente, para que essa alma pudesse ser desligada também mais facilmente, tá? O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim. Então, o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento completo do corpo seja mais lento. Então, quanto mais rápido for o desligamento, melhor. O tempo de desligamento ocorre em razão do adiantamento do espírito. A perturbação pode ser considerada como estado normal no instante da morte, e a sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. Então, a perturbação ela é normal, o espírito se perturbar nessa mudança de estado, né, do físico para o espiritual. Mas ele ficar perturbado durante anos, aí isso já mostra que ele está em desequilíbrio. Na morte natural, que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se processa gradualmente. Então, ali mostra nessa imagem também a equipe lá médica, e provavelmente já tinham ali também equipe espiritual fazendo o desligamento daquela pessoa. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue a separação da alma e do corpo? Não, ele reforça. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo, mais longo a impressão dessa matéria, tá? Aí aqui, eu peguei um texto do Kardec, que ele fala sobre o momento sobre a desencarnação.
Então, eu vou ler para vocês, que é um texto dele, não está no Livro dos Espíritos, eu acho que foi publicado naquela revista, o Reformador, aquelas publicações que ele foi fazendo depois, tá? Mas que ele fala sobre isso. São reflexões dele. Então, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipa espécie de neblina que obscurece os seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que desde a sua vida terrena se identificaram com seu estado futuro, ou seja, sabiam da vida espiritual, porque então compreendem imediatamente a sua posição, já se reconhecem. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos, e sobretudo de acordo com o gênero da morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu. E sustenta essa ideia com obstinação, né? Tipo, não morri, por que não estão me vendo? Não morri. Entretanto, vê seu corpo e sabe que esse corpo é o seu e não compreende por que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira liberação do perispírito. E só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com o corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro. Então ele se sente como se tivesse o corpo todo. E quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo aos dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam, veem, julgam que não dormem? Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se fora um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem, de bem. Ela é calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Então, por exemplo, o ônibus virou, morreu um monte de gente lá. Você podia estar conversando com a pessoa lá do seu lado, mas você desencarnou e ela também, só que vocês já foram imediatamente, às vezes, para planos diferentes. E vocês não se encontram mais, não se reconhecem mais. Então, nessas mortes coletivas, primeiro, que já tem uma equipe de resgate de desligamento muito grande, espiritual. E aí, essas equipes já vão levando quem é para onde, entendeu? Já vão fazendo todo esse socorro. É a mesma coisa as equipes de resgate físico, né? Então, os acidentados graves vão para o lugar, os que só precisam de um curativo vão para outros, que desencarnaram, eles cobrem. Então, ele já tem essas equipes também de forma espiritual, levando cada desencarnado para o lugar de acordo com o seu merecimento, tá? Então, era isso, um pouquinho sobre a aula de hoje, para a gente pensar um pouquinho nesse momento. Eu acho que
nesse último slide share foi que eu tirei essas coisinhas a mais para colocar nas aulas de hoje, tá? Do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Eu acho que é só esse texto do Kardec que eu acho que eu não peguei de onde eu tirei a bibliografia. Enfim, não sei se foi de lá também. Tá bom, gente? Perguntas, dúvidas? Vamos em paz. Vamos falar, vamos em paz, hein? Todo mundo vai partir em paz daqui. É uma linha bem pequenininha, se Deus quiser. Tudo bem? Então, pode seguir, Wagner. O grupinho hoje está pequenininho. Beleza. Eu vou só beber uma água, pegar uma água já venho, tá? Mas pode continuar, Wagner. Nessa parte aqui da aula, complemento, a gente vai falar sobre o parábola do mordomo ou administrador infiel. É uma a parábola que serve para os momentos atuais que a gente vive, né? Ela pode ser adequada a qualquer situação da nossa vida cotidiana, seja lá no tempo de Jesus, que era mais baseada em agricultura, né? Seja hoje nas formas modernas da humanidade se organizar, seja em grandes corporações, aí, em trabalho de administração financeira ou algo do tipo. E aí, nada mais é do que essa parábola vem nos mostrar como nós estamos empregando as nossas potências, as nossas oportunidades, os nossos talentos na nossa encarnação, né? Todos nós aqui, saudáveis, tem algo a oferecer para o próximo, tem algo bom para se fazer. Nós temos o compromisso de fazer bom uso das coisas aqui que nós recebemos e muitas vezes a gente não sabe utilizar, a gente vira um administrador infiel, né? Porque Deus nos concedeu muitos bens e às vezes a gente nem reconhece que tem esses bens, né? A gente às vezes é tão ingrato que a gente acha que só, né, só venha, não percebe de quem veio esses bens que a gente tem, todas essas coisas boas. Às vezes a gente está tão, né, anestesiado que esquece que a gente está respirando um bem por causa de Deus, que a gente está andando, falando, que a gente está fazendo tantas coisas no nosso dia a dia. É só a gente ficar gripado, né, uma febrinha, ficar na cama lá um tempinho que a gente começa a lembrar de que a saúde ela pode ficar abalada a qualquer momento e a gente esquece de como era bom ficar 100% saudável, né? Então, por isso que essa parábola aqui vai vir aqui para nos lembrar das nossas obrigações, da nossa gratidão e da nossa boa administração contra essas potências que nós temos todos os dias, né? E saber utilizar elas. Aí a parábola é mais ou menos assim: Jesus disse aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este foi denunciado como esbanjador de seus bens. Então, é um homem lá que que ele não é o dono mesmo em si das propriedades, mas ele administrava toda a propriedade de um homem muito poderoso, muito rico, que realmente era o dono, né? Era o administrador. Aí esse dono chamou, né, e perguntou o que é isso a teu respeito, né? Que o administrador estava esbanjando e estava, né, fazendo coisas erradas com os bens do dono, do proprietário. Aí presta sua conta, pois já não pode mais ser meu administrador. Aí depois o administrador disse consigo mesmo: o que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Não tenho forças para trabalhar na terra, de me ligar, tenho vergonha. Aí eu sei o que vou fazer. Eu vou para que quando for despedido da administração, me recebam em suas casas. Então esse administrador, sentindo que ia ser demitido, teve esse plano aí que ele vai executar. Aí ele chamou os devedores, perguntou primeiro: quanto deves ao meu patrão? Aí os devedores, que seria, vamos explicar aqui na parte da agricultura, né?
o grande fazendeiro, o grande proprietário, tem o tesoureiro, o administrador que vai cuidar das contas. E abaixo, e tem outros vários aglomerados pequenos dentro dessa fazenda que cuidam da colheita. Um planta o milho, um ganha um pedaço de terra desse grande fazendeiro para plantar arroz, desde que uma certa porcentagem vai para o grande proprietário, o quem possui aquelas terras. E aí essas pessoas ela tem que prestar contas de quantos ela tem que, né, a porcentagem que ela tem que dar todo mês para esse administrador. E aí esse administrador foi chamando essas pessoas, esses pequenos proprietários dessas terras. Aí ele perguntou quanto que deves ao meu patrão. Aí o primeiro respondeu 100 vasos de azeite. Aí toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Então ele devia 100, mas pediu para escrever. Mas ele escreveu 50. Aí depois veio o outro. Quanto tu deves? Aí 100 coros, 100 coros de trigo. Aí toma a tua conta e escreve 80. Então, ele devia 100 e pediu para escrever 80. Aí, e o Senhor louvou o administrador infiel por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua própria geração que os filhos da luz. Eu vos reconhecendo com as riquezas da iniquidade, façam amigos para que quando esses vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos tendo usado pelos hebreus nos desertos eternos. Então, ele sabendo que ia ser demitido, ele começou a passar um pano ali para as pessoas que deviam para o grande proprietário, para ele poder, porque ele não queria ser mendigo, ele não queria, ele não ia conseguir se virar, mas ele pelo menos antes dele, né, o último ato dele antes dele ser demitido, ele resolveu passar o pano para a galera lá, para de repente ver se ele conseguia alguma boquinha num outro emprego, num outro lugar, né? Para ganhar a amizade das pessoas. Aí, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tomardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Né? Então, não adianta, né? Você que tem muito ou você que tem pouco, não existe essa de roubar muito ou roubar pouco, né? É tudo roubar, né? E aí, e essa questão da injustiça também, ela não é pesos diferentes. É injustiça ou justiça, né? Fez a coisa certa ou fez a coisa errada, né? E se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aí ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um, ou amar ao outro, ou se devotará e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Ali a passagem de Jesus, 16 a 13 do Lucas. Aí aqui vamos destrinchar um pouco essa parábola para poder entender como, né, nesse quesito de agricultura. Aí aqui a parábola do Evangelho são narrativas alegóricas, contendo figuras adequadas às ocorrências cotidianas da época lá, entretanto capaz de transmitir verdades indispensáveis, através de métodos comparativos para facilitar a compreensão de ensinamentos e preceitos morais para o povo daquela época e para a gente aqui hoje em dia saber entender dessa forma figurativa aí. A importância do método pedagógico. Ainda hoje, esse método é portador de resultados eficientes e suavemente permite que se transfiram as informações de uma para outra geração através das épocas, sem que percam a sua atualidade, podendo ser sempre interpretadas conforme as circunstâncias e as características culturais de cada época. Ou seja, né, o que Jesus, aquela figura que Jesus falou naquela época, pode ser que a gente não tenha um contato tão forte hoje em dia com a agricultura, né, mas ela pode ser transponível, transportada para outras analogias. Então, é tão bom a gente às vezes explicar, né, por analogias, algumas coisas que ficam um pouco complexas para falar de uma forma técnica, a gente fala de uma forma analógica para poder ter essa simplicidade na comunicação e essa eficiência. E foi o que Jesus fez fazendo essa parábola. Aí vamos lá, sintetizando um pouco essa parábola, interpretando os seus proprietários. Vamos lá, o Senhor, que é o proprietário, que é o grande dono de todas aquelas fazendas,
seria Deus. E o mordomo infiel é o homem, ou seja, a gente, né? A gente, Deus nos concede a administração das riquezas. A riqueza daquela fazenda, seja a riqueza da nossa saúde, a riqueza das nossas virtudes, a riqueza das nossas potências, a riqueza de tantas outras coisas que a gente tem de benefício na nossa vida. Os devedores beneficiados são o nosso próximo, ou seja, são as pessoas, os nossos amigos, os nossos pessoas em volta, né? O próximo. Há bens dados à administração. E os bens da administração lá seria, né, como a gente fala, os materiais existentes no mundo que habitamos, propriedade, fortuna, posição social, família, corpo físico, ou seja, né, aqueles bens podem ser transportados para isso. Aí a interpretação da parábola. A parábola fala de um administrador, né, de um mordomo, que se comportou desonestamente. Ou seja, quantas vezes a gente não se comporta desonestamente com o que nós recebemos de Deus? Como a gente se comporta com ingratidão, com tanta coisa que a gente recebe de Deus, seja na saúde, às vezes a gente não sabe utilizar a nossa posição social, o nosso cargo social, a gente usa egoisticamente para o nosso próprio benefício e não sabe utilizar isso para o próximo, seja tantas infinidades, né, Carla, de formas que a gente pode ajudar o próximo, tantos benefícios que a gente recebe e a gente não utiliza. A gente tem a capacidade de fazer a gente é uma pessoa que tem uma boa forma de instrução, uma boa forma de induzir no sentido positivo, né? Mas aí a gente acaba usando para o lado positivo. Tem tantas capacidades intelectuais que nós temos que podemos utilizar tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, né? E aí a gente vai lá e faz para coisa ruim, faz a coisa para nos beneficiar somente a nós, não para poder servir ao próximo. Então, chamado às contas, antes que fosse despedido, colocou os devedores do proprietário, o senhor, e mandou que confessasse dívidas menores que as verdadeiras. Com esse procedimento, visava captar a simpatia e a boa vontade deles. Então esse mordomo, esse administrador, de última hora ele resolveu querer ajudar o próximo para poder se beneficiar ali depois que ele fosse despedido. Então, quantas vezes na nossa caminhada encarnatória a gente demora para se despertar, né, para poder seguir o caminho do bem. A gente só no final da vida, quando vê que a coisa ali, o cinto está apertando, que a gente resolve mudar a nossa conduta. E às vezes é tarde demais, né? Às vezes nem tem esse tempo nem para ajudar o próximo mais. Então, a gente não pode cair nessa cilada de querer falar que a gente vai mudar. Ah, amanhã eu mudo, daqui um tempo eu mudo, eu não sou bom nisso, quem sabe eu não. E aí, quem sabe amanhã a gente não tem o amanhã, né? O ideal seria a gente começar agora, né? Eu queria virar muito vegetariano. Eu sempre estou falando que eu vou virar vegetariano amanhã. E o certo é eu falar, eu vou virar vegetariano agora. Mesmo saber que é muito difícil. Então, a gente tem que. A gente não pode ter essa autossabotagem, mentir para nós mesmos, falar que a gente vai mudar amanhã. Certas coisas a gente tem que começar na prática agora, porque realmente, talvez a gente não tenha nenhum amanhã para poder fazer, né? Talvez seja. Hoje eu li um post que falava exatamente sobre isso. Ele falava assim: se você fosse ler a página de um livro e soubesse que você não teria a chance de voltar naquela página, você leria com mais ou menos atenção. E aí ele falava assim: na vida também a gente tem que pensar que cada dia é uma página da nossa vida que não volta mais. A gente não pode voltar naquela página mais. Então, será que a gente viveria aquele dia com mais atenção ou menos, né? Com mais displicência? Acho que é exatamente isso que o Wagner está falando. A gente vai deixando, postergando e quando vê, passou 1 ano, 10, 20, a vida, a encarnação, e a gente não fez nada.
Aí precisa ter muita coragem para a gente poder encarar essas nossas tendências, esses nossos vícios, para poder sair desse acomodismo e modificar, né? Aí, no uso da administração de qualquer um desses bens, o homem procede com mordomo infiel, apropriando-se deles com exclusivismo, né, egoisticamente, acumula ou só para si, desrespeita os direitos alheios, prejudica o próximo. Ou seja, né, a gente pega todas essas potências, às vezes a gente normalmente, um exemplo aqui, nosso no Espiritismo, é a questão da própria mediunidade. Tem gente que a mediunidade ela vem, ela não é uma coisa assim, só pessoas, né, elevadas têm a mediunidade. Não, a mediunidade é para qualquer um, de repente, por qualquer motivo próprio. Mas ela nada mais é do que uma forma, um instrumento de caridade. E aí, se a gente negligenciar esse instrumento de caridade, a gente está contra os propósitos divinos para ter colocado essa mediunidade na gente. Então, que propósitos são esses? Não é fazer a psicografia, né, auxiliar os espíritos lá do outro plano. Tem tantas formas que a mediunidade pode ser feita para o bem do próximo, né? E também tem as formas erradas de usar a mediunidade, né? Ganhando dinheiro em cima disso, utilizando para coisas ruins. Então, as potências, as riquezas, estão todas aí. Aí cabe a nós saber utilizá-la da forma correta ou não, né? E até a nossa própria intelectualidade. É tão legal quando você vê alguém que tem uma facilidade de aprender determinadas técnicas, determinados assuntos. E é tão bonito ver que tem outras pessoas que não têm essa facilidade, mas essa pessoa que tem faz fazer fácil, quer compartilhar esse conhecimento com quem tem essa dificuldade. Então, se eu tenho dificuldade em uma coisa, eu posso ter facilidade em outra, e um pode ajudar o outro, e assim a gente caminhar junto, né? Agora, se todo mundo pegar suas potências, esse seu lado forte, e guardar só para si, né? Cadê essa fraternidade, né? Todo mundo vai crescer, ninguém cresce nesse egoísta, nesse individualismo, esse exclusivismo, né? Todo mundo tem que crescer em conjunto, de alguma forma, um sempre ajuda o outro, né? Aí a infidelidade está em se apossar dos que nos é dado temporariamente para administrar. Então, realmente, tudo que nós temos é temporário, a mediunidade é temporária, os nossos familiares são temporários, que nem a gente estava falando, né, da pessoa apegada ao familiar, não deixando o familiar morrer. Não, aquele familiar não é seu, não é a sua mãe, a sua mãe não é propriedade sua, é de Deus. Ela é individual, ela merece ter a individualidade dela, as escolhas dela. Ela não possui pra gente, né? Assim como o filho, assim como um cachorro, assim como os nossos bens em geral, nada nos pertence, é tudo temporário, é tudo uma forma para a gente poder, útil para a gente poder evoluir. Então, o que você aproveitou, aproveitou, se não aproveitou, vai ficar para a próxima, por enquanto, né? É temporário. E aí, quando a gente pensa, né? Quando a gente pega aquele carro emprestado de um amigo, né? Ou a gente não vai devolver o carro na reserva de gasolina, todo sujo, cheio de lixo lá dentro, né? Aí são as formas da gente poder saber utilizar esse bem que Deus nos deu com zelo, de uma forma no nosso próprio corpo, né? Na nossa própria alimentação, cuidado com a nossa saúde. Então, a gente sabe como é importante a gente cuidar do nosso corpo, porque foi nos dado toda essa saúde aqui no nosso corpo físico. O homem sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes depositou nas mãos severas, contas lhes serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude do seu livre-arbítrio. Ou seja, né, dá um livre-arbítrio, mas fique esperto ali com esse livre-arbítrio que você tem que utilizar ele para o bem, né? O mau emprego consiste em utilizar ele somente para a sua satisfação pessoal. Então, o que é mal? É quando você quer o benefício só para você. Você não está pensando em mais ninguém. Você passa por cima de todos para poder se beneficiar. Isso seria o mal, né? O bem seria a gente poder ter um pão aqui e querer e pensar no outro ali do lado que está faltando esse pão,
querer ajudar, querer compartilhar. Esse é o caminho do bem, né? Ao contrário, o emprego é bom sempre que ele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tantos se impõe. E aí, você pensando no quesito do corpo lá que eu estava falando, as células, as moléculas, a gente sabe, né, nas primeiras aulas que tudo é um princípio, né, vital, tudo tem vida, né? Até as nossas próprias moléculas aqui, ela tem uma vida, ela tem uma função de manter a gente vivo, de estar tudo funcionando aqui perfeitamente no nosso corpo. Elas se sacrificam aqui diariamente. E elas, e aí o que seria a gente negligenciar, né? Com a má alimentação, com a má forma de como a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde, é mais ou menos matando vários desses micro seres vivos aqui, que não é porque é micro que não é ser vivo, é uma mini alma também, que vai se tornar alguém, um espírito mais avançado um dia, e a gente negligencia tudo isso. Então, é bom a gente ter essa consciência desse todo, de tudo que é nos dado de uma forma tão de graça, e que a gente possa compartilhar isso também de graça com nossos irmãos mais próximos. Então, acho que a aula é basicamente isso, a gente saber lidar com essas riquezas que nós temos na nossa vida e saber olhar para o próximo antes que seja tarde demais e a gente perca essa oportunidade aí. Basicamente isso. Quer complementar alguma coisa aí? Alguém quiser falar? À vontade. Não sei, acho que tá ficando meio difícil. Tô ouvindo umas palavras muito técnicas. As porquinhas do parafuso estão sendo apertadas, né? Exatamente, tem que reajustar tudo novamente. Tem. Mas eu acho que a mensagem realmente da aula de hoje é a gente pensar que todo mundo vai passar por isso. Já passamos, na verdade, em outros momentos, nós já desencarnamos outras vezes, é que a gente não lembra, mas que a gente vá da melhor forma possível. E que quando a gente tiver um ente querido à nossa volta, que por mais duro que seja, que quando a gente perceber os sinais, que a gente possa colaborar para que essa passagem seja mais tranquila, né? A gente não fique naquele desespero apegado, que a gente sabe que só prejudica o próximo, né? Eu acho que era mais isso mesmo, né? Agora, para a aula que vem, tem uma lição de casa. Vocês vão trazer para a aula que vem, se vocês têm amuletos de sorte na carteira, no quarto, na casa de vocês, o que vocês têm que vocês imaginam que traz sorte para vocês. Aí traz para a nossa próxima aula, tá bom? Que a gente vai conversar sobre isso. Certo? Ou se não quiser trazer, só pensa e vai contar na próxima aula, tá? Perfeito. Feito? Então, acho que é isso. Hoje vieram pouquinhos, que pena. Fazer oração de encerramento. Alguém gostaria de fazer oração? Eu na próxima, eu juro que eu vou tentar, que eu vou anotar os passos. Não precisa anotar os passos, é só você falar do seu coração. É a Poli que faz, né, as anotações, né? Você fala o que seu coração mandar e encerra com o Pai Nosso. É esse, os dois passos. O primeiro passo é livre, o segundo passo a gente termina com o Pai Nosso. Eu vou anotar e depois no próximo eu prometo que vou treinar. Olha, que a gente não sabe se vai ter o próximo. Não, vai sim. Não sabe. Vocês não vão se livrar de mim assim. Não quero não. Pode ficar. Então vamos lá, Wagner, a palavra é sua. Vamos agradecer a Deus aqui pela oportunidade de aprender mais um pouquinho hoje, de trazer essas reflexões. Vamos imaginar em cada uma de nossas casas essa luz protetora e que harmoniza o nosso ambiente, e que harmoniza nossos familiares, que harmoniza nossos animais, nossas plantas, que possa ter uma
camada protetora em volta da nossa casa, cheia de luz, de amor, de paz, que possamos ter um final de semana maravilhoso, cheio de alegria, cheio de coragem, para podermos enfrentar aí as nossas vicissitudes, os nossos atemporais aí que passamos, e que sejamos fortes e resilientes aos nossos desafios, os nossos propósitos aqui nesta encarnação. Que Deus nos abençoe, agradeço muito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai do mal. Mas que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.